Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre a CLI dos FortiGates, tá? Seguindo aqui a nossa playlist. Estou usando aquela mesma topologia que a gente já mostrou nos últimos vídeos. E aí eu queria mostrar para vocês aqui algumas dicas, os principais atalhos aí e o básico que você precisa saber para poder administrar os FortiGates via CLI também, tá? Porque às vezes o cara conhece bastante de interface gráfica, mas não sabe mexer muito com a parte da CLI das caixas. Começando aqui, galera, a CLI dos FortiGates ela é dividida em algumas partes, né? Então assim, vou começar aqui pela parte de config. Quando você vai fazer alguma configuração, fazer alguma alteração na configuração do próprio FortiGate, você vai usar o config, e esse config ele vai ser subdividido em várias outras partes. Então aí você vai ter as principais seriam config router, que aí você vai fazer as configurações de roteamento, BGP, OSPF, etc. Que é esse cara aqui, ó. Config firewall, que aí você vai fazer criação de objeto, você vai fazer criação de regra, você tem várias sub-opções aí embaixo de config firewall. Config VPN, se você quiser criar uma VPN site-to-site, client-to-site, você consegue fazer via CLI também. Wireless controller, se o seu modelo utilizar, se você utiliza ele como controladora também. E tem algumas outras configurações como antivírus, application, authentication, mas a maioria dessas outras configs você acaba não usando no dia a dia, tá? Você também tem o config system, que esse daqui é importante porque ele tem algumas configurações de DNS, de interface, que é algo que você usa bastante no dia a dia. Por exemplo, quando você entra em config system, vou dar um show aqui, você vai ter toda a subconfiguração de interfaces que você tem na sua caixa, tá? Como vocês viram aí, eu dei um config system interface, então eu entrei no modo, na subconfiguração de interface do system, da caixa. E aqui dentro ele vai te dar, toda vez que você entra numa subconfiguração, ele vai te dar algumas opções, por exemplo, edit, set, unset, delete, purge, get, show, que é para você mostrar tudo que está passando dentro dessa configuração. Edit, ele vai mostrar para você o que você pode editar dentro dessa subconfiguração. Ele vai dar um end ali para você voltar, para você salvar a configuração e voltar para a base da config aqui. Ó, eu vou fazer por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o show full configuration. A configuração full dele, ele vai ter várias subconfigurações, ó, config system global, depois lá para baixo config wireless controller, aqui tem as portas da configuração, config system. Depois lá para baixo ele vai vir para config firewall shapers, depois vai ter config routers, OSPF, BGP, tem algumas configurações de sistema, tem algumas por exemplo, esse daqui é o config system authentication, a mensagem de authentication do guest, por exemplo. Você pode ver que ele está até aparecendo aqui, tem HTML aqui pra gente na config. Então assim, você tem várias subdivisões aí de configuração dentro do FortiGate. As principais: config router, e aqui embaixo você vai ter uma série de configurações. Por exemplo, eu quero fazer uma configuração na Access List, tá aqui uma Community List, um SPF, BGP, rota estática, tá tudo aqui. Vou dar um exemplo do router BGP. Olha o que eu tenho configurado aqui nesse router na parte de BGP. Config router BGP, o AS65100, router ID esse daqui, IBGP Multipath Enable, IBGP Multipath Enable. E só para mostrar para vocês a diferença das opções
que você tem na linha de comando para o que você tem na interface gráfica. Config Router entraria aqui, ó, como se fosse esse network. E aí você tem a parte de interfaces, DNS, captura de pacotes, SD-WAN interfaces, etc. E você tem a parte de BGP, que é essa que eu estou mostrando aqui na CLI. Então, para você ter uma ideia, tudo isso daqui, teoricamente, estaria aqui. Só que como você vai ter muito mais opções aqui dentro, porque na GUI, por exemplo, na interface gráfica, muitas vezes você não vai ter algumas opções mais específicas. Então é importante você saber mexer na CLI também, tá? Por exemplo, se eu tivesse um route map aqui, estaria configurado aqui dentro. E aqui na parte de BGP ele não mostraria para você. Beleza? Agora, como eu estou dentro da parte de BGP, eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, que eu vou fazer um config network. Vou entrar na na subconfiguração de network. Aqui ele vai me dar algumas opções. Então eu já tenho aqui o prefixo 10.10.10.0 255/24 e ele está como edit 1. Então ele está na primeira, a única configuração que eu tenho dentro do meu edit network aqui. Uma dica: sempre que você for adicionar uma nova linha na configuração, utilize o edit 0, porque aí ele vai colocar a configuração logo abaixo da última linha que você tiver. Porque, por exemplo, se eu tiver aqui o edit 1, edit 5, edit 7, se for uma regra de firewall, por exemplo, pode dar problema. Se você colocar o edit 1, aí você adicionar uma regra abaixo do, por exemplo, edit 3, que tem um deny que não deveria existir, ou então uma allow que às vezes ele estaria sobrepondo alguma outra regra de deny. Então toma cuidado com isso daí, tá? Sempre que você for utilizar, utiliza o edit 0, a não ser se for algum caso específico que você queira adicionar uma rota, um route map, uma access list, por exemplo. Aí você consegue usar essa dica aí, funciona muito bem. Aqui eu vou fazer uma configuração específica, ó. Ele vai ter aqui as opções de set, unset, show, next, etc. Então eu vou colocar aqui set prefix 10.10.10.1, uma barra, um bloco barra 32. Para você adicionar essa configuração, eu vou dar um show para vocês verem como é que ficou. Sempre que você estiver fazendo uma configuração, ela não salva automaticamente. Para você salvar a configuração, você tem que dar o end. Aqui, ó, end e save last config. Aí ele aplica a configuração na caixa. Então aqui eu vou dar um next, que aí eu volto para a tela anterior. Vou dar um show. Agora eu tenho o edit 1 e o edit 2 que eu acabei de adicionar. E vou dar um end para salvar a configuração. Dei 2 ends. Se você for colocar aqui na tela do BGP. Opa, não, esse daqui é o Fire 2, espera aí. Um minuto. 2.220, tá. Deixa eu puxar de volta aqui. Beleza. Ela já apareceu aqui pra gente. Esse seria a primeira parte aí que eu quero mostrar para vocês, é de como editar uma configuração e como adicionar novas linhas, novas configurações dentro de uma subconfig do FortiGate, tá? As principais, como eu falei anteriormente, é o config router, o config firewall também tem bastante coisa aqui, ó. SSL, uma policy, por exemplo, você consegue configurar aqui via CLI.
Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Essa é a policy que eu tenho, as policies que eu tenho criadas. E como eu falei anteriormente, tem muita opção a mais via CLI do que via interface gráfica, tá? A segunda opção que eu tenho aqui é o Get. Então aqui, ó, o Get ele vai mostrar para vocês algumas informações dinâmicas e de sistema. Quando você coloca aqui o Get, ele vai te dar algumas opções bem bacanas aqui. Por exemplo, se você tem alguma configuração de roteamento que você queira ver ou de sistema, ó, vou dar um System, Get System Top. Opa. Get System Interface. Por exemplo, eu vou pegar todas as informações das interfaces que estão sendo utilizadas. Get Router. Aí ele vai ter uma subdivisão das configurações também. Se eu quero pegar as configurações de Route Map, por exemplo, Get Router Route Map, eu não tenho configuração de Route Map configurada. Mas Get Router BGP, ele vai trazer as informações do BGP da caixa. Get Router BGP, Get Router Info BGP Summary, por exemplo. Aí eu tenho as informações do Summary do BGP da caixa. Get Info Routing Table. E aí você pode subdividir aí entre todas as rotas, BGP, OSPF, etc. Aqui é a minha tabela de roteamento, por exemplo. Sempre que você está realizando algum troubleshoot para saber se a rota está instalada na tabela de roteamento, se você tem alguma configuração do BGP que precisa estar sendo feita ou não, você usa esse Get Router alguma coisa, tá? Interessante também, ó, Get Router Access List, ele mostra as Access Lists que vão estar configuradas dentro do seu firewall. Get Router Static, ele mostra as rotas estáticas que estão configuradas dentro do seu firewall também, tá? Outra coisa interessante é o Get Firewall. Por exemplo, o Get Firewall Address, ele vai mostrar todos os objetos que estão criados dentro do firewall. Por exemplo, inclusive os objetos que já vêm como default, o login Microsoft, o wildcard do Google, os que eu criei aqui, por exemplo, trânsito, spoke local, subnet, etc. Que mais que é interessante aqui? Get Firewall Shaping Policy. Se você tiver alguma Shaping Policy que esteja configurada, é interessante você utilizar aqui no Get Firewall, tá? Beleza? Então sempre que você for pegar alguma configuração dinâmica, você vai usar o Get. O Show ele é como se fosse o showrun do firewall do Cisco, né? Então você consegue Show Full Configuration, por exemplo. Aí você vai pegar o showrun config da Cisco, seria a base. Show Firewall, sei lá, Shaping Policy. Aí eu não tenho nem Show Firewall Policy, por exemplo. Ele vai mostrar as configurações de policy do firewall. É a mesma coisa que o showrun da Cisco, tá? Então ele é bem simples, isso daqui não tem muito segredo. Diagnose, galera, seriam comandos de diagnóstico para você utilizar dentro da caixa. Tem alguns que você consegue, por exemplo, Diagnostic System, SYS, que é de sistema, Top Summary. Ele vai mostrar para vocês todos os processos, qual que está consumindo mais CPU, qual que está consumindo menos CPU, qual que está topando memória. Tem o Top Summary, por exemplo. Deixa eu ver se nessa versão tem o Top Summary.
Eu acho que ele não tem o top sum, ele só tem o top aqui. Mas você tem várias informações aí de sistema que você pode utilizar. Por exemplo, se eu quiser matar um processo, ó, diagnose sys kill 11, que é o kill, e o PID, que seria o process ID. Se eu for dar um restart num processo aqui específico, por exemplo, eu vou pegar IP Helper Address, que é o 165, e vou dar um kill nele, ele vai restartar o processo dentro da caixa. Se você tiver algum processo que esteja topando de memória ou de CPU, você pode usar esse comando aí, mas tem que tomar cuidado. Você tem que conhecer bem os processos e para que serve cada um, para você não derrubar, às vezes, o BGP ou derrubar alguma coisa que seja importante para a caixa, tá bom? Você tem algo importante aqui, que é o Diagnose Sniffer Package, e aí você pode fazer um sniffer em tempo real para saber o que está passando pela caixa ou não, né? Por exemplo, eu vou dar um Diagnose Sniffer Packet N. Opa, a seção aqui, estender ela aqui. E vou criar um filtro aqui bem simples. Eu tenho até alguns aqui criados. Deixa eu pegar aqui só para lembrar bem da CLI. Diagnose System Packet N. Aí ele tem o source aqui. Vou colocar o host. Deixa eu ver o que eu posso testar. 10.10.10.10. E aqui ele tem o tipo de print que ele vai aparecer conforme eu for utilizando, conforme eu for fazendo esse diagnóstico aí. Aqui é o header do pacote, o header do pacote. Aqui tem outras opções, ó, que você pode printar o pacote com a interface. Tem desculpa. Deixa eu fazer um teste bem bacana aqui, que eu vou mostrar para vocês, do switch 2. 7216.105. Deixa eu dar um repeat aqui. Deixa eu só ver se meu IP é esse mesmo. Deixa eu fazer brief. É o 5. Peraí, vamos mudar aqui a captura. IP5. Ó, estou capturando em tempo real o tráfego desse switch aqui, indo para a interface desse FortiGate aqui. Então essa ferramenta ela é muito útil para você que quer fazer algum troubleshoot. Desculpa. Vou fazer de novo um teste aqui, ó. 16, 100, 5, a porta 22. Opa, esqueci de deixar aqui. Ó, eu consigo pegar aqui onde está o push, onde está o fim, todos os dados que eu estou imputando na seção SSH. Quando eu fechei aqui, quem foi que enviou o fim. Na opção 5, por exemplo, ele vai mudar um pouquinho aqui o tipo de pacote. Ele mostra aqui o pacote no formato que a gente vê os bytes em si. É o mesmo tipo de configuração lá do Wireshark, se vocês podem ver. Vou dar um ping aqui para... Olha o tanto de pacote de CMP. Isso em tempo real, tá, galera? É uma opção bem bacana. Eu gosto bastante de utilizar sempre que eu estou fazendo algum troubleshoot, para saber se o pacote realmente está chegando na caixa, por qual interface, por onde que ele está vindo, por onde que ele está indo. É importante. É importante para vocês entenderem
quem está recebendo o reset, quem está enviando. Muitas vezes você tem algumas configurações, algumas comunicações aí com problema e com lentidão, e a galera joga no colo de network e security, então você tem que ter algumas ferramentas para poder conseguir demonstrar e mostrar que o problema não é aí, tá? O equivalente seria esse cara aqui, ó, Packet Capture. Você consegue fazer o mesmo tipo de captura, o número de pacotes capturados, aí você consegue filtrar pelo IP, pela porta, pela VLAN, pelo protocolo, etc. Então vamos fazer algo parecido. Ele está passando pela porta 2, ele está entrando. Vamos dar um OK. Coloquei para capturar. Vamos ver se ele vai capturar alguma coisa. Vou esperar um pouquinho. Capturou 2.000 pacotes, que foi a metade do que a gente colocou aqui. E dá para você fazer o download dos pacotes que foram capturados, ó. Ele já vem no formato do Wireshark. Vamos abrir aqui só para dar uma olhada. Caramba, a garganta ficando ruim. Aqui estão os pacotes ICMP, o Echo Reply, dessa comunicação que a gente estava fazendo, tá, galera? Bem bacana, ajuda bastante no troubleshoot, muito interessante, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Execute. Execute é quando você quer executar alguma coisa de dentro da caixa, tá? Por exemplo, você quer fazer algum teste de ping da caixa indo para algum outro lugar. Você vai usar o execute ping e aí você vai colocar o IP que você quer testar. Por exemplo, você tem outras opções de ferramentas de troubleshoot, por exemplo, execute traceroute, com nesse mesmo caso aqui. Na hora que ele foi começar eu tirei, né? Mas beleza. E você tem outras opções também, ó. Por exemplo, você tem o Factory Reset, quando você quiser resetar a caixa com as configurações iniciais dela. Tem opção de shutdown, você tem opção de disco também, ó. Você tem aquela de erase disco, se quiser deletar tudo que tem dentro do disco, não tem problema. Opção de update, você consegue dar alguns execs de update aí para forçar a caixa fazer o upgrade automático. Tem a opção de Wake on LAN, por exemplo, se você quiser usar essa opção e jogar o pacotinho do Wake on LAN na LAN para ligar todos os devices da LAN, você consegue usar. Tem o Telnet, que é bastante utilizado também. Se quiser fazer teste de conectividade numa aplicação HTTP ou alguma coisa nesse sentido, você consegue usar o Execute Telnet. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o Execute Ping Options. Quando você entra nessa opção aqui, ou Ping ou Traceroute, você consegue utilizar por exemplo, interfaces diferentes para poder fazer o troubleshoot. Se eu quiser colocar aqui, ó, Execute Ping Options Interface, aí você vai escolher qual que é a interface que você vai utilizar para a saída, ó. Qual que é a porta? Outgoing.
interface port 2, por exemplo, execute ping options interface port 2. E eu executar o ping, pode ser que tenha uma situação diferente aí por estar utilizando a porta 2 como origem, tá, galera? Ó, execute options, por exemplo, TTL você consegue alterar, o timeout, o data size, que é o tamanho do pacote. Que mais? Reset, repeat count, pattern, tf-bit, data size, Então assim, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. O Trace Route Options também é a mesma coisa. Você consegue colocar o source, que é a interface de origem, o device, as queries também você consegue colocar. É bem interessante aí no dia a dia, tá? Outra situação que eu quero mostrar aí que pode te ajudar bastante no troubleshooting é o Log Reports. Aqui provavelmente eu não vou ter nada, não vai aparecer nada porque eu não configurei direito essa caixa ainda. Mas você consegue adicionar diversos filtros. Por exemplo, source, o IP 172.16, IP 10.10.10.5, com destination, com policy type, traffic shaping policy ID. Você consegue, essa visão é o que você vai ter de um firewall comum, sabe? Quando você verifica os logs de algum firewall comum, você pode utilizar nessa visão aqui, ou então no Fort Analyzer também, que ele é até mais rápido geralmente, e você consegue pegar, verificar o tráfego de cada equipamento, você consegue verificar o que está passando ou não dentro da caixa, tá? Os logs são muito importantes. Nessa caixa aqui não está aparecendo porque eu não configurei, mas é aqui que você vai fazer o troubleshoot inicial. Coisas que você precisa tomar cuidado que assim, as caixas dos FortiGates ele tem uma retenção baixa de logs. Então se você tiver o Fort Analyzer, por exemplo, é melhor você analisar pelo Fort Analyzer, porque geralmente ele tem mais processamento e memória, ele vai demorar menos e ele tem um histórico de logs maior. O HD dele geralmente é bem maior. Então, por exemplo, às vezes você precisa de um log de 2 semanas atrás, provavelmente você não vai conseguir aqui no FortiGate direto. Você vai precisar olhar no Fort Analyzer. Aqui é bom também para você verificar, às vezes você tem alguns eventos de flap de link, probes que às vezes estão flepando e estão alterando a prioridade dos links, você consegue verificar aqui. Ou então às vezes, sei lá, o HA das suas caixas chaveou e você não percebeu. Então aí você pode verificar por aqui também, tá, galera? Algo que eu não mostrei lá pra vocês, mas tem a configuração de VPN também, tá? Porque não tem nada configurado no momento, mas você consegue fazer via interface. Não, tem configurado sim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui então. Então vamos lá, show VPN. Boa, eu já ia esquecendo disso, tá? Mas get VPN status, get VPN AppSec tunnel all. Caramba, tô esquecendo. Ó, por exemplo, eu tenho 2 túneis configurados e tem algumas ferramentas de diagnóstico que você consegue utilizar na VPN, por exemplo, diagnose, VPN, tunnel, up ou list. Você mostra todas as VPNs que estão configuradas. Você pode ver se a fase 1, por exemplo, status, se elas estão up, se elas estão estabelecidas, se o problema está sendo na fase 2. Você tem a parte de diagnose, você tem a parte de get VPN status, ou like, por exemplo, que ele vai mostrar para vocês aqui, ó.
os túneis que estão estabelecidos, está criado a quantidade de tempo que ele está criado, como que está os SAs e etc, tá galera? Qual porta que ele está utilizando aqui, qual o endereço que ele está utilizando. É bem bacana você fazer o troubleshoot via CLI, porque você consegue muito mais informações do que na interface web, tá bom? Pessoal, esse vídeo é mais para mostrar as ferramentas que vocês têm via CLI e como que funciona mais ou menos a CLI do FortiGate, tá bom? Valeu, galera. Abraço.